Olá, pessoal, boa noite. Dá um tempinho para o pessoal chegar. Olá, doutor Sérgio. Deixa eu só preparar aqui para poder já te chamar aqui no ao vivo. Só convidar o pessoal aqui para já participar com a gente. Só enviar uma notificação e já te mando o convite. O pessoal já está entrando aqui. Maravilha. Deixa eu já colocar meu convidado aqui. Te mandei aí o convite, doutor Sérgio. Olá, Cris. Aí. Tá dando para ouvir direitinho? Oi, Ronaldo. Oi, Maicon. Tá tudo bem aí? Você tá me Tudo ouvindo? jóia. Tô ouvindo bem. Então tá bom, né? Maravilha. Vou só fazer uma introdução. O pessoal já está chegando aí devagarzinho. Nós já temos aqui o Ronaldo, a Cleusa, Cris. Tem bastante gente entrando aqui já. Pessoal, já vai mandando aí a notificação para o pessoal, né, amigos de vocês participarem aqui desse bate-papo conosco, né? Hoje nós vamos falar sobre os fatores psicossociais e saúde mental no trabalho, com o especialista, né, o Dr. Sérgio Roberto De Luca, que está nos presenteando aí pós-feriado, né, doutor? Com esse É isso mesmo. bate-papo fantástico. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje. Chega assim, não. Eu agradeço muito o convite. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que trabalham com ergonomia e, e que têm dificuldade de inserir na avaliação ergonômica. Não existe avaliação ergonômica sem conhecer a organização do trabalho e os fatores relacionados à própria organização do trabalho. Então, um laudo ergonômico, né, sem uma avaliação de fatores psicossociais, ele fica muito deficitário, porque o que acontece na organização hoje, né, são justamente a questão da gestão desses fatores psicossociais. E enquanto a gente consegue ver uma situação biomecânica que pode causar, seja movimento repetitivo ou um movimento de contração estática, e que pode causar um dano osteomuscular, e a gente mostra o dano osteomuscular, os transtornos mentais, eles são invisíveis e a gente não consegue enxergar, a gente não tem instrumentos, um psicômetro, né, para ver o grau de sofrimento ou não das pessoas, né, em todos os níveis, né, desde diretores, coordenadores, gerentes e também o pessoal do chão de fábrica, né. Então, o que a gente vai discutir aqui é um pouco essa questão de como, né, a cultura organizacional e como o trabalho pode ser promotor da saúde ou não, né? E que esses fatores, que a gente chama de fatores psicossociais, é uma coisa que a gente discute isso desde 1984. Então, uma coisa muito antiga, onde a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho verificaram que uma perda de produtividade muito grande entre os trabalhadores, principalmente trabalhadores do primeiro mundo, trabalhadores da Europa, devido
aos fatores psicossociais. E aí eles concluíram que esses fatores psicossociais são, de fato, os fatores primários de desencadeamento de estresse e de transtorno mental relacionado ao trabalho e de problemas osteomusculares. Em função disso, a OIT definiu quais são esses fatores, o que são esses fatores psicossociais. Eu estou falando isso em 1984, 86, e aí depois, em 2008, vários pesquisadores da Europa, inclusive os pesquisadores ingleses, desenvolveram um elenco de quais seriam os principais fatores psicossociais, e eles elencaram 10 fatores. Paralelamente a isso, nos países foram desenvolvidos questionários para ser aplicado coletivamente, questionários com boas propriedades psicométricas, para serem aplicados nas organizações para ver a percepção desses trabalhadores em relação aos fatores psicossociais. Então, esses questionários são perguntas fechadas, tipo concordo totalmente, discordo totalmente, sim, não, frequente, raramente. E, através dessas perguntas, você tem um elenco de dimensões. Então, você tem perguntas para ver como estão os relacionamentos interpessoais, você tem perguntas para avaliar como está as demandas de trabalho, as exigências de trabalho, como que está a possibilidade da pessoa ter uma autonomia ou não, como que está a comunicação dos gestores e a qualidade das lideranças em relação a esses relacionamentos, se são comunicações assediadoras ou assintosas, a questão do suporte realmente das lideranças, do suporte dos colegas de trabalho, a questão dos equipamentos, né, do ambiente de trabalho. Então, são várias questões, e a questão também, que é muito forte hoje, que são as tecnologias, e principalmente a dificuldade que a gente tem em relação a separar a nossa vida privada da vida do trabalho, porque tem empresas que são pouco segmentadas e que o gestor invade fora do horário de trabalho, à noite, de madrugada, final de semana, pedindo coisas. E também a gente tem a questão de metas assediador, metas com difícil para serem cumpridas. Nós temos downsizing com falta de profissionais, etc. Então, em função disso, foram desenvolvidos esses questionários. Então, nós temos questionários mais antigos e outros mais recentes, e esses questionários, entre eles, nós temos o questionário de demanda-controle, o JSS, do Robert Karasek, nós temos o questionário do COPSOC, que é o questionário Copenhagen, que é um questionário mais longo. Nós temos um questionário da qual eu validei para o Brasil, que é esse do HSE. Então, nós temos vários questionários que são validados. Validados quer dizer, tem boas propriedades psicométricas de avaliarem aquilo que ele está testando. Então, para cada organização, não tem uma receita. A receita, na verdade, é o resultado do questionário.
Então, tem empresas que eu já apliquei esse questionário, que o grande problema era uma linha taylorista, o grande problema era a falta realmente de liberdade para as pessoas, né? Quer dizer, tinha uma linha que ele não podia nem coçar o nariz porque passava lá um produto. Para outra empresa, o grande problema era a prática assediadora de gestão. Por exemplo, em banco, né? Em banco Uhum. você coloca as metas e quem não cumpre a meta, você coloca lá no último lugar e fala, olha, se em 6 meses você não subir, você está no olho da rua. Então, uma prática dessa é muito difícil. Então, é muito comum vocês verem bancários no final de semana, no churrasco, tentar vender para familiar, seguro, etc. e tal, porque se não cumprir a meta, ele está no olho da rua. Verdade. Então, tem cada ramo de atividade, cada ocupação tem uma determinada realidade. Por exemplo, em relação ao setor saúde, nós temos entre a questão dos transtornos mentais, ele tem sido a terceira causa de afastamento do trabalho. Relacionado ou não com o trabalho, os transtornos mentais, tanto no B91, que é o, o auxílio incapacidade temporária acidentária, como o B31, que é o auxílio capacidade previdenciária, os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar, né? Os ossos musculares o segundo lugar e o terceiro lugar são os transtornos mentais. Então, em função disso, os países, né, com exceção do Brasil, né, mas os países, todos os países europeus, a partir de 2010, eles são obrigados a fazerem um plano, um programa de gestão de fator psicossocial para reduzir o estresse relacionado ao trabalho. Todos, inclusive as padarias, independente do número de trabalhadores. Legal. A escolha do questionário que vai ser avaliado é livre. Você pode escolher um ou outro, desde que seja um questionário reconhecido. E aí, o engenheiro Michael. Michael está dizendo que 15% da população mundial sofre de transtornos mentais. É verdade, e saiu agora uma publicação nova da OIT, OMS, que mostra isso, 15% da população. Não é 15% da população mundial, é mais. 15% da população trabalhadora mundial é mais, né? 15% dos trabalhadores, né? que estão na ativa, né? Que vivem, sofrem de doença mental. Então, é óbvio que a gente não tem um componente individual, tem um componente. Mas, o que acontece? Nesses países europeus, existe essa obrigatoriedade, né? No Peru, também o governo lá colocou uma obrigatoriedade de ter um programa nas empresas sobre fatores psicossociais para redução de estresse. No caso do Peru, eles escolheram o COPSOC. A Colômbia também já fez isso, já existe isso. O Chile também, a Argentina também, só o Brasil que não. Né? Ixi. No Brasil, existe uma resistência muito grande, né? Porque as, existe um estigma muito grande da sociedade, existe um estigma muito grande das empresas em tratar esse assunto como se ela fosse culpada disso, né? Enquanto que nós não estamos falando em fazer nexo ou não com o trabalho.
Nós estamos falando que uma pessoa adoecida, ela vai perder a produtividade. É isso. E aí a empresa está dando tiro no pé, né? Na verdade, as empresas elas estão atrás de uma boa qualidade de produção, uma boa produtividade e ter pessoas saudáveis, né? Então, infelizmente, a maioria das empresas tem um negacionismo nesse sentido, de que não existem fatores psicossociais, e aquelas que fazem alguma coisa, elas colocam uma questão individual, ou seja, psicólogos ou planos de saúde para ele fazer uma terapia, falar, olha, o estresse está aqui, você se vira, você vai fazer yoga, vai se alimentar bem e você se vira, né? Quando o problema não pode estar na pessoa, pode ser que a organização esteja doente. Então, na verdade, a gente tem que ir atrás, né, dos fatores primários que estão originando o estresse. Às vezes, um fator primário que está originando o estresse é uma dívida que a pessoa tem, às vezes é um problema também pessoal de relacionamento com, com, com o parceiro ou com a parceira, e às vezes é um problema com o chefe, é um problema de medo de perder o emprego. Então, a maioria dos trabalhadores, quando pegam um atestado, evitam o CDF para não serem taxados, rotulados, então pega com uma Isso. outra coisa. E infelizmente, né, a maioria dos trabalhadores também não faltam, né, vem trabalhar adoecidos naquilo que a gente chama de presenteísmo, de medo de perder o emprego, né? Então, esse é o quadro que a gente tem no Brasil, né? Infelizmente, né, nós temos que quebrar essa bolha, né? Eu conheço vários ergonomistas que, que fazem, que usam um questionário adicional para avaliar fator psicossocial, um desses questionários, e enriquece muito a avaliação ergonômica, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente gostaria é que vocês conseguissem quebrar a bolha e mostrar que vocês gostariam que a empresa fosse mais produtiva, né? Vocês Isso. gostariam que a empresa ganhasse mais dinheiro, né? Então, investir na redução desses fatores psicossociais, alguns dá para você reduzir, outros não. Mas é um sistema contínuo. Outra coisa, tem muitas empresas que têm um sistema de gestão, né, um sistema de gestão de saúde e segurança, e não incorpora nesse sistema de gestão a saúde mental, né? Como é que pode, né? Como é que você pode separar uma pessoa da sua mente, né? É. É praticamente impossível, né? Então, assim, as boas empresas estão fazendo isso. Agora, o que não pode é ficar só investindo individualmente nas pessoas, né? Você pode tentar aumentar a resiliência das pessoas, eu concordo, é importante. Você pode também ter um programa de retorno ao trabalho, na qual você dá um trabalho compatível, mas isso você está fazendo numa atenção secundária e terciária. A atenção primária mesmo é você saber o que está pegando, para você poder atuar, né? Se está pegando, Identificar, por né, doutor exemplo... Sérgio? Oi? Conseguir identificar, né?
Conseguir identificar, mas não é achismo. E depois, assim, Isso. quando você aplica um questionário para 1.000 trabalhadores que estão na empresa, a confiabilidade de que alguma coisa pode estar errada, né, sobre o resultado é muito grande, porque não é um trabalhador, né? São vários. Então, sei lá, tem 30%, 40%, Uhum. é que o nosso veículo aqui não permite que eu faça uma apresentação para mostrar, por exemplo, os resultados que a gente teve é, do, 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 do HSE em várias empresas, em vários ramos de atividade. E complementando ao questionário, a gente também pode fazer grupos focais, ou seja, uma conversa com trabalhadores, grupos homogêneos, né, Uhum. do mesmo cargo, não a chefia junto com ele, um grupo para chefia, um grupo intermediário, um grupo para chão de fábrica, e que eles vão falar, olha, a verdade não é só isso que deu. Nós temos também um problema de turno, Sim. relacionado aqui. Isso. Com real. Verdade. Uhum. Gente, eu estou com... Tá ok pra mim. Voltou aí pra vocês? Ah, pode ser internet. Dá um... Sem... Tá falando que o seu... eu estou ouvindo. Ah, deixa eu ver. Tá falando... Gente... Eles estão falando que não, mas eu tô ouvindo bem. E aí, gente? Será que a internet voltou ou não? Fala aí pra mim, Cris. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Você tá me ouvindo bem, doutor Sérgio? Espera aí. Ah, tá. Não voltou. O seu ainda tá com problema. Vamos dar um minutinho aqui pra ver, Eu gente. vou entrar de novo, tá bom? Tá. O doutor Sérgio vai sair e entrar de novo. Eu te mando o convitinho aí. Legal. Pode sair. Tá bom. Tchau, tchau, até já. Até já. Pessoal, enquanto o doutor Sérgio volta, coloca as perguntinhas aqui na caixinha, porque vai passando, eu não consigo, às vezes, voltar na de todo mundo, fica mais fácil, tá? O meu tá dando, né, meu áudio? Deixa eu mandar aqui para ele. O doutor Sérgio é fera nesse assunto, hein, gente? Deixa eu mandar aqui. Isso, já mandei aqui para ele. Vamos só aguardar ele voltar. Gente, para mim, o áudio dele tava normal. E aí, pessoal, dá para ouvir agora? Vamos ver. Agora, ok? Acho que Ah, ok. beleza, beleza, beleza. Então eu estava falando, pessoal, que um programa de gestão, programa de gestão,
de saúde mental no trabalho passa pelos 3 níveis, nível primário, secundário e terciário. O primário é ver o que está pegando, os fatores psicossociais, gerais, o coletivo, pode ser complementado com grupos focais, tá? E depois, além disso, você também pode ter uma parte do programa relacionado a treinamento e relacionado a tratamento das pessoas que estão adoecidas, e você pode ter também um programa de retorno ao trabalho. Então, essas 3 coisas, né? Uhum. Então, é importante que a gente faça isso e que, se a gente não avaliar os fatores psicossociais dentro do laudo, digamos, ergonômico, que não é ergonômico, né? É ergonômico e organizacional, a gente vai ficar com uma falha, tá? Então, aqui, só para a gente responder umas perguntinhas, está dizendo assim: um dos maiores problemas a nível mundial está ligado às questões organizacionais da empresa. E eu concordo, né? As questões organizacionais, turnos de trabalho, metas cada vez mais desafiadoras, falta de recursos para cumprir essa meta, comportamentos ofensivos por falta de orientação do gestor, as pessoas ficam com medo de procurar ajuda, né? Os gestores, inclusive, às vezes não percebem que aquela pessoa está adoecida e aí ela pode sofrer um acidente. Imagina uma pessoa adoecida que está numa ponte rolante, qual é o tamanho do acidente e a consequência, né? Verdade. Qual que é o tamanho do acidente se ela é um motorista de empilhadeira? Qual que é o tamanho do acidente se ela está adoecida e vai tratar de uma pessoa num hospital e esquece de aplicar o medicamento certo, né? Então, o Verdade. impacto ele é imensurável, né? Doutor Então, é Sérgio, muito importante. eu vivenciei há pouco tempo um relato de um trabalhador, era da construção civil. Eu vejo que a própria pessoa ela tem um certo preconceito, né, de assumir que a doença mental, né, que a questão da depressão, do estresse, é como se ela mesma não aceitasse, né, que isso pode É, acometer a outros fatores. E aí teve uma empresa que o trabalhador, ele era um encarregado de uma equipe e ele estava com uma aversão para ele não queria ir trabalhar, ele estava, né, como se ele tivesse com uma depressão. E aí ele me relatou, né? Eu falei, por que você estava sumido aqui da obra? O que aconteceu? Você estava doente? Ele, não, eu não estava conseguindo sair de casa. E ele me relatou isso. Aí ele falou assim, aí o engenheiro da obra me cobrou porque que eu não estava vindo. E eu contei o caso para ele, ele foi lá, pagou uma consulta com um terapeuta, eu fui e acabei voltando, mas eu ainda sinto ainda essa vontade de ficar em casa, alguma coisa não tá legal. Então, olha o então, pessoal, problema, né? mas veja só, as pessoas negam isso, né? A minha esposa, ela é psicoterapeuta e ainda existe um estigma dizendo que quem procura um psiquiatra, um psicoterapeuta, é uma pessoa que está com uma fraqueza, né? Que 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 está fora da curva. E não é verdade, né? Ai, Todos nós, às vezes, podemos ter uma tristeza, podemos ter uma situação assim, mas assim, quando eu chego, né, me afasto do trabalho, devido a um acidente, que eu fiquei com uma lesão que é visível, mensurável, quando eu retorno do trabalho, todo mundo vai perguntar, e eu falo, eu fiz a cirurgia, foi isso, foi aquilo, e todo mundo bate um tapinha nas costas, um café e tal. Agora, se eu volto de um transtorno de ansiedade ou de uma depressão,
ninguém vai querer tomar café comigo, né? É. Por como se fosse pegar, né? E eu com medo, eu tenho que julgar ele que é fraco, para que isso não me afete, né? E É nesse uma caso, cultura. a empresa perdeu até a oportunidade de identificar o que poderia, né, caso seja, né, a função de encarregado ali, uma equipe bem complicada, uma atividade de montagem, de É, identificar um é, na, problema, né? na verdade eu tenho atendido aqui no nosso serviço gerentes, diretor que faz uso de cocaína para poder suportar. Essa é a realidade da maioria das empresas, né? Mas ele não vai falar, né? É, Então, não estamos falando de chão de fábrica, nós estamos falando de todos os níveis da todos os organização. níveis. É que outras pessoas têm mais recursos, né? Recursos de ou vai beber, ou vai, enfim, tem mais recursos e não aparece. E mesmo porque ele não está lá naquela linha de montagem e tal, e essa produtividade é cobrada de outra maneira. Mas nós temos, inclusive, um curso que a gente dá aqui na Unicamp, que chama Pronto Socorro de Saúde Mental, que é os gestores aprenderem não só lidar com as pessoas, mas perceberem que o seu subordinado não está bem. Ele está com mau humor, ele está brigando com um colega, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, mas você chegar junto, mas chegar junto com a intenção de ajudá-lo, sem julgamento. A questão toda é o julgamento, né? Então, o que acontece? Se a gente tem um programa de sigilo, sem julgamento e tal, essa pessoa pode ser recuperada, né? Claro. Isso é muito importante. Em relação ainda às perguntas, na ergonomia, um dos itens que avaliamos são os riscos relacionados aos fatores psicossociais. E vejo muitos profissionais que deixam de avaliar esse fator ou esses fatores devido à falta de conhecimento do assunto. Veja, o que eu estou dizendo é que o questionário que vocês podem aplicar pode ser aplicado por um técnico de segurança, por um engenheiro de segurança, por um enfermeiro, pelo médico, pode ser aplicado por qualquer profissional, né? Porque, na verdade, quem responde o questionário é o trabalhador de uma maneira confidencial. Vocês colocam depois num Excel as respostas e vocês vão ter o resultado coletivo do que está acontecendo para cada setor, para cada ramo de atividade. Então é muito fácil, vocês não precisam ter conhecimento de saúde mental. O que vocês precisam ter é fazer um diagnóstico. Ó, o que está pegando são esses fatores psicossociais, né? Agora, como vai fazer? Aí vai fazer um comitê, como vocês têm um comitê de ergonomia, nesse comitê de ergonomia pode ter um profissional de saúde, pode ter um psicólogo, pode ter também um médico, pode ter um enfermeiro, mas o diagnóstico tem que ser colocado na mesa, né, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Esse ano nós não temos dinheiro, esse ano nós vamos só fazer um trabalho com as lideranças para que eles deem mais suporte para as pessoas. Aí faz isso. No outro ano, nós vamos fazer um trabalho de comunicação melhor na empresa. No outro ano, nós vamos reduzir um pouco o ritmo, vamos dar pausa. Então, assim, você tem para cada ano, você vai dando uma melhoradinha naquilo, não tem que resolver tudo, entendeu? Faz Esse que é o diferença. espírito. Isso faz a diferença, é um sistema. Então, assim, você acredita que o profissional que não é da área de medicina ou psicologia consegue utilizar as ferramentas para levantamento? Eu já respondi que sim. Tá? É isso. Como diferenciar os transtornos mentais no trabalho ou não?
Veja, esse não é uma questão nossa, né? Essa é uma questão do médico, não é uma questão do ergonomista e tal. Evidentemente, se a gente tem um determinado setor, por exemplo, entre os bancários, a primeira causa de afastamento são os transtornos mentais. Então aí não é o João ou a Ana que estão com transtornos mentais. É 30%, 15% desses trabalhadores. Então, se é do trabalho ou não é do trabalho, a gente tem que fazer a nossa parte. Quer dizer, se é do trabalho, a gente tem que ver qual que é o fator que está pegando para poder atuar. Resolver. Né? Mesmo que não seja do trabalho, se essa pessoa está com problema financeiro, está com problema familiar, ela vai precisar de ajuda. Então, essa questão de ser do trabalho ou não, não vem ao caso. Uhum. Né? A maioria dos casos de transtorno mental não é do trabalho. Né? Depende da personalidade da pessoa, depende de uma série de questões. Mas o trabalho vai agravar. Vocês lembram aquela classificação de Schilling, né? Tem uma classificação que diz o seguinte: as doenças profissionais, o trabalho é a causa necessária. Então, se a pessoa tiver uma silicose, ou se a pessoa tiver uma intoxicação por chumbo porque mexe com bateria, não tem discussão se é do trabalho ou não. É óbvio que é do trabalho. Se o laudo ergonômico de vocês mostra que tem uma situação de movimento repetitivo enorme, que não tem pausa, e ele tem uma síndrome de impacto do ombro, é óbvio que é do trabalho. E você vai ver que tem várias pessoas do mesmo setor ou da mesma função, é do trabalho. Né? Agora, então assim, o Schilling 2 é quando o trabalho, ele também dá na população geral, mas o trabalho é um fator importante no desencadeamento. Agora, o Schilling 3 é aquela pessoa que tem uma suscetibilidade maior, né? ela que vem da história de vida dela e que ela, de repente, transbordou o copo de água. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, num call center, que você liga para o call center e fala um monte de coisa para aquela pessoa que atendeu. E ela não pode responder e ela só pode falar que a TIM agradece a ligação. É bem E isso. essa pessoa adoece, é óbvio que o trabalho tem uma relação. Mas não são todos os trabalhadores que trabalham em call center que adoecem. Então, existem pessoas com mais resiliência e tal. Então, é isso que eu queria dizer. Uma intoxicação, por exemplo, uma pessoa cai, tem um acidente de trabalho, bate a cabeça, depois ela volta com meio esquisita, um transtorno de personalidade, isso pode ser uma alteração orgânica por causa do acidente. Né? Quando a pessoa tem uma intoxicação, por exemplo, por mercúrio, ela pode ter alterações cognitivas também. Né? Então, também pode ser Schilling 1. Né? Mas, então, assim, essa discussão, a gente tem que avaliar o que aconteceu, quais são todos os fatores, se tem uma força de epidemiologia no meio, ou seja, é só um grupo de trabalhadores daquele setor. Por exemplo, eu já vi que um grupo de trabalhadores que estão adoecidos e aí a gente pega que aquele gestor em especial é muito assediador. Então, é uma análise um pouco mais ampla, né? E eu sempre falo que nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, né? Multiprofissional, para poder avaliar isso. Agora, veja só, o assédio não vem só por parte dos trabalhadores. A gente tem que fazer por parte dos gestores. A gente tem que também fazer um trabalho para aquele que retorna ao trabalho, que
foi adoecido, para que as pessoas, os colegas de trabalho, respeitem essa pessoa que tem uma limitação e que vai ganhar o mesmo salário, enquanto ele ficou ralando, enquanto o cara ficou afastado. Então ele fica com raiva. Então, às vezes, até o colega assedia o outro. E hoje em dia, na empresa, como você tem metas individuais de desempenho, mas você tem também o programa de, de bônus, né, coletivo, e às vezes a pessoa trabalha numa célula e o resultado da célula não dá produtividade, porque o outro adoeceu, quando ele volta, as pessoas acabam cobrando. Então, as empresas que funcionam bem nesse retorno ao trabalho é aquelas que fazem um trabalho com os colaboradores, com os colegas que vão receber, né, o chefe faz isso, e dá um prazo, sei lá, de 6 meses até ele voltar a atingir a meta. Né? Porque se ele encontrar um ambiente hostil, seja por parte da empresa ou por parte dos próprios colegas, ele vai se afastar de novo. E aí fica uma situação muito ruim. Né? Então, é muito importante isso, a gente poder fazer esse trabalho. Então, como diferenciar os transtornos mentais do trabalho ou não, eu poderia ficar aqui falando com vocês 10 horas, porque isso é motivo de um Inesgotável. curso. Então, mas não é isso que está em jogo. Isso é uma maneira, então, de não fazer nada. Então, às vezes a empresa fala, não, eu não vou fazer nada, porque senão vai dizer que é a minha empresa que está doente. Mas tá bom, está doente, eu tenho uma competição grande. Agora, o que eu posso fazer, né, com os recursos que eu tenho? Então, é isso. Né? As empresas possuem muitas dificuldades para lidar com questões psicossociais, até mesmo para criar estratégias para evitar adoecimento. Na sua visão, quais Vai seriam ser. as estratégias necessárias, Para essa mudança para de cultura, né, nas empresas de isso, de negar ou negar ou ignorar os riscos? Eu acho que é isso, eu acho que são esses instrumentos, eu indicaria o HSE, porque o HSE ele tem 35 perguntas só, é fácil de responder, e o resultado atinge as principais dimensões, que é o suporte dos colegas, o suporte da chefia, a questão dos relacionamentos, a questão das exigências do trabalho, das demandas de trabalho, a questão de ter autonomia ou não, a questão da comunicação, a comunicação na empresa, das mudanças, se a pessoa pode conversar com o chefe e propor uma maneira diferente de trabalhar. Então, assim, as 7 dimensões são fundamentais. E aquilo que não apareceu no questionário, a gente pode fazer grupo focal. Grupo focal com pessoas do mesmo nível. Então, por exemplo, eu já fiz grupo focal só com técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E o outro grupo com enfermeira. Porque se eu puser a enfermeira, que tem uma relação de chefia com a técnica de enfermagem, ela não vai falar nada. justamente. Então, é importante a gente fazer esse tipo de coisa. Né? O doutor A Sérgio, carga. Oi, às por vezes a favor, gente pode. tem já algumas dificuldades, desculpa interromper, tá? Algumas Não? dificuldades da empresa até para aplicar o questionário. Recentemente mesmo, a gente, de praxe, né, na ergonomia, a gente tem um questionário para avaliar essa questão organizacional, psicossocial, o qual eu mesmo utilizo. E aí eu tive uma devolutiva da empresa. Ah, pode me mandar o questionário antes de ser aplicado para o trabalhador? Aí, ok, você manda a pergunta A1, A3, A5, a gente não gostaria que fosse feita, que é qual? O trabalhador consegue comunicar com seu chefe?
tudo que é relacionado à liderança, a empresa pede para ser retirado. Então, ou seja, a empresa está Então, perdendo ali uma oportunidade, né? Mais uma uma vez, oportunidade, de identificar um exatamente. problema que pode estar adoecendo ali os trabalhadores, né? Então é muito complicado quando a gente já depara num determinado trabalho com esse tipo de situação. Agora, Acredito que agora muitos aqui. uma coisa importante é assim, primeiro, que a gente vai manter o sigilo. A gente vai Isso. manter o sigilo tanto dos trabalhadores que responderam, mas também vai talvez manter o sigilo da questão das lideranças. Ninguém É um quer retorno para a colocar empresa, né? Para os a próprios liderança líderes ali. talvez precisa fazer um trabalho, né? Fazer eu já conversei com lideranças e que falaram assim, mas isso é assédio, doutor? Eu falei, é. Puxa, eu sempre agi dessa maneira, agora vem com essa coisa de assédio e tal. É, é isso mesmo. Então, nós temos, inclusive, vocês viram, pessoal, agora essas questões de assédio estão com a CIPA, né? A gente tem que discutir isso com a CIPA, né? Tem agora uma norma que diz que a CIPA também tem que conduzir essas coisas. É isso. Então, assim, o cerco está fechando, né? Não dá para a gente ficar entrando nessa. Agora, eu não sei, eu sei que todos nós estamos precisando de dinheiro e tal, mas se vocês fazem uma avaliação ergonômica e não inclui o risco psicossocial, o portfólio de vocês vai ser segmentado em empresas ruins de trabalhar. É Aí verdade. vocês têm que avaliar se vocês querem ligar o teu portfólio de vocês nessas empresas, né? Mas dá para Doutor, quebrar o cerco, né? é, Dá para quebrar o cerco. Outra coisa muito importante é que às vezes o jurídico não deixa ou o próprio RH. E aí uma coisa importante é que quem aplique seja uma pessoa de uma certa confiança dos trabalhadores. Então, o fato de vocês não serem funcionários da empresa é até mais fácil, né? Porque vocês têm, digamos, uma isenção. Agora, por exemplo, no grupo focal, alguém falou aqui que gosta do grupo focal, eu foi. nunca coloco uma pessoa do RH, eu não permito que participe do meu grupo focal. Porque se eu colocar uma pessoa do RH, a pessoa do RH é considerada polícia para os Verdade. trabalhadores, né? Em todas as empresas. Então eu não coloco, né? Assim como eu coloco o chefe no meio do subordinado, né? Então, mas a gente tem um jeitinho de ir falando, né? Eu acho que vocês podem falar, vamos fazer o seguinte, qual o setor? Vamos aplicar só para o setor, vamos aplicar só aquele, né, para aquele lugar que. E aos poucos faz um piloto. Aí eles vão começar a ver que, pô, não é que esse negócio é legal, né? Eu acho Verdade. que seria muito importante, né? Tem uma pergunta aqui também. Quais o método de avaliação? Uhum. Veja só, não inventem vocês questionários, né? Porque inventar questionário fica difícil, já que os questionários que tem no mercado, com boas propriedades psicométricas, eles têm um valor, né? Que dá para comparar com um com o outro. Então, se a gente inventa questionário, a gente corre o risco de fazer julgamento, etc. Sim. Então, eu acho que tem que ser questionários padronizados, né? O estresse está presente na vida de muitos trabalhadores. Existe algum instrumento para avaliar os fatores? Existem, então, vários, né? Quais instrumentos você indicaria? Então, veja só, a gente tem instrumentos de fator psicossocial, que eu falei, HSE, ou COPSOC, ou Demanda e Controle,
para avaliação coletiva. Para avaliação individual, a gente tem usado muito, ou os serviços médicos têm usado muito, por exemplo, o SRQ20, que é um questionário com 20 perguntas, sim e não, que a pessoa responde, e quando dá mais de 7, é indicativo de um transtorno mental comum, né? Então, que essa pessoa está em sofrimento. É muito fácil de aplicar, a pessoa responde em 4 minutos, 5 minutos, mas é um diagnóstico indicativo que ela está tendo alguma coisa. Então, assim, talvez a empresa que tenha um bom plano de saúde, esse médico indique para um psicólogo ou para um psiquiatra para aprofundar a investigação, né? Ninguém está dizendo que é do trabalho ou não. Esse instrumento está dizendo Sim, que a pessoa está em sofrimento mental. Como tem o inventário de ansiedade de Beck, inventário de depressão de Beck, então tem também instrumentos de avaliação individual que você pode aplicar no periódico. É aplicado no periódico. Então, se a gente juntar, né, o absenteísmo, e principalmente o absenteísmo por CDF ou isso. por CDM, né? Porque o fator psicossocial também impacta no ósseo muscular. Né? Ver esses setores, aplicar um questionário coletivo. Dá para a gente ir fazendo um desenho, dá para fazer um diagnóstico, eles se complementam. Né? É muito bom fazer esse tipo de coisa. Tá? Você conhece algum programa preventivo relacionado à saúde mental que realmente funcionou na empresa? Veja, qualquer iniciativa é uma boa iniciativa. O que não pode é a empresa ter como iniciativa só um plano de saúde para tratar as pessoas adoecidas. Eu acho que ela tem que ter um plano A, de evitar que as pessoas adoeçam. Né? Por quê? Porque as pessoas adoecidas podem também judicializar, pode perder a confiança, é um custo muito grande. Né? Então, ela pode também, né, agir nos 3 níveis. Eu conheço empresas boas, multinacionais, que agem nos 3 níveis, né, de atuação. E aí a coisa funciona. Porque, na verdade, a gente quer, né, eu pelo menos quero, eu chego lá e falo assim, eu quero economizar dinheiro para a empresa. Eu não quero que vocês tenham uma sinistralidade elevada de afastamento, porque isso vai impactar muito no plano de saúde. Eu quero que as pessoas não adoeçam. Então, Isso. eu tenho um plano para vocês reduzirem a sinistralidade do plano de saúde que está nas alturas. É isso que eu falo. Eu venho aqui com uma possibilidade de investimento para vocês reduzirem os custos. Eu não quero que vocês gastem mais dinheiro. É isso. Né? E a gente prova isso. Verdade. Né? Doutor Sérgio, eu Então, queria te agir sobre a fazer, prevenção é muito importante. claro, queria te fazer uma pergunta. Eu vejo muitos profissionais usando, por exemplo, eu também já utilizei o método NASA, TLX, né? Ele é para identificar se tem uma carga elevada ou não. E às vezes as pessoas levam como um diagnóstico já de sobrecarga, né, na tarefa. É o quanto é intenso aquela carga mental ali que o instrumento acaba mostrando. E a minha pergunta é, uma atividade, né, com uma carga mental exagerada, intensa, ela pode adoecer? Mesmo o trabalhador tendo ali um ciclo aberto, conseguindo fazer pausas quando ele julgar necessário, mas a exigência da tarefa dele é uma carga mental exagerada. Então, veja só, uma hora ele vai ter uma fadiga e vai ter um erro,
por exemplo, os trabalhadores, imagina aquele trabalhador que está controlando um alto forno numa cabine, num lugar com ar-condicionado. Se esse cara falhar, né, o que vai acontecer? Vai explodir. Vai. Imaginem o trabalhador que trabalha no aeroporto, controle do voo, que fica lá o tempo todo. Né? Uhum. Se ele também falhar, vocês sabem o que vai acontecer. Então, essa avaliação que você está dizendo, ela tem que ser uma avaliação muito cuidadosa. Por quê? Porque o limiar de resiliência das pessoas é variável, né? Mas a pessoa pode dar sinais de que ela está precisando de ajuda. Né? Uhum. Então, esses questionários individuais, que eu estou falando, por exemplo, esse questionário do SRQ-20, ele é muito bom para avaliar que a pessoa está em sofrimento, entendeu? Antes dela adoecer, Sim. necessariamente. Né? Então, porque imaginem só, nós temos visto, olha só a besteira que eu vou falar, né? Nós temos um mito entre os economistas da caderologia. Né? Vocês veem só, eu trabalho em home office, e aí a gente vai analisar o escritório. Né? O escritório, se tem a cadeira confortável, ergonômica, etc. Mas a casa dele está pegando fogo, né? É o É. filho que está chorando, ele não tem um escritório adequado, porque então ele tem que fazer a coisa na cozinha, ele tem que parar, ele tem metas que a pessoa de madrugada ele tem que atender, etc. Então, assim, esses são os fatores psicossociais Isso. que não tem nada a ver com a questão ergonômica. Porque cá entre Sim. nós, quem está trabalhando em home office, tem a pausa para ele fazer, ele tem o descanso, ele pode até estar numa cadeira porcaria, mas ele pode levantar, pode tomar uma água, pode fazer isso, pode fazer aquilo, coisa que no ambiente presencial talvez ele não faça, entendeu? E aí tem gente que acha que o problema de quem está em home office o ósseo muscular é por causa da cadeira. Não é, é por Não causa é. da pressão, é por causa da meta, é Verdade. por causa da contração, é por causa de toda a situação da permeabilidade da barreira. Né? Aumentou os conflitos familiares, aumentaram as questões, porque imagina, você está com um filho pequeno É. e toca a campainha, e é o cachorro, e é isso, e aquilo. É muito difícil. Então, só para vocês entenderem, eu tenho colegas que faz essa avaliação ergonômica, e o que pegou mesmo, e eu falo isso no TRT 15 aqui de Campinas, o que pegou mesmo é a questão, com os juízes e com os trabalhadores, é a questão das metas, é a questão de toda situação, né, que ele tem, apesar de ter todo o conforto de cadeira, etc. Então, assim, o que a gente tem que avaliar nessa carga cognitiva, porque veja, pessoal, as empresas não avaliam o trabalho, as empresas avaliam o resultado do trabalho. Sim. Como você faz, ela não quer nem saber, ela quer saber o O resultado. E resultado. cada um faz de uma maneira. Né? Então, a questão, né, é justamente a gente captar, né, essa situação. Né, eu acho um absurdo, né? Às vezes você vai fazer uma avaliação num posto de trabalho e faz uma avaliação com um trabalhador. Aquele trabalhador, ele vai dar o resultado com um tipo de movimento e um tipo de trabalho que ele aprendeu a fazer.
o outro colega do segundo turno vai fazer de outra maneira, e do terceiro vai fazer de outra. Então, assim, essa variabilidade tem que ser considerada também, entendeu? Verdade. Até porque tem pessoas que produzem melhor, né, em determinado turno, e às vezes a pessoa está ali trabalhando num turno errado biologicamente, né? Tem pessoas que rendem Então, muito mas mais no período da manhã, então ela vai responder, ter estímulos diferentes também. eu vi muitas empresas, eu conheço muitas empresas, e a fala dos trabalhadores do turno da noite, apesar disso que você falou, da questão de horário não social, eles preferem o turno da noite, muitos preferem o turno da noite, não é por causa do adicional noturno, é porque não tem o chefe. É porque É, não tem também. toda aquela Já ouvi estrutura isso. cobrando. Inclusive, se É, vocês forem avaliar, a produção do turno noturno, sem o chefe, é maior do que do turno diurno, onde tem um monte de gente lá no ouvido dele e ele tem que dar a produção. Estou só colocando que essa essa questão, porque, veja só, muitas empresas também infantilizam um pouco as pessoas, né? Achando que o trabalhador precisa de uma certa vigia e um chicote para ele produzir. E não é verdade, né? sim. Isso que eu falei agora, do pessoal do turno da noite produzir mais, é até um paradoxo, né? Mostrando que os trabalhadores eles sabem o que faz, né? Como faz e tal. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, coloquem, comecem a avaliar, pega esse questionário, pega aí por exemplo, o HSE. Eu vou depois, terminando essa live, eu vou mandar para eu vou mandar para você Gleice. uma, uma, uma um artigo de como, de meia dúzia de páginas, de como aplicar o HSE com Maravilha. toda. Porque aí é mais fácil de vocês verem, vocês podem imprimir o instrumento, se vocês quiserem, depois você pode passar para eles o meu o meu e-mail, o meu zap, a gente pode depois ajudar na interpretação, não tem problema nenhum. Né? O que eu gostaria é que vocês dessem esse salto de qualidade. Aqui o Marco está falando do técnico estresse. O técnico estresse é um problema que eu diria dos mais relevantes, Marco. Por quê? Porque o técnico estresse é você ter que fazer uma coisa concomitantemente usando vários instrumentos. Então, assim, eu estou recebendo demanda do meu celular, eu recebo demanda da intranet, eu recebo demanda no computador e ainda recebo demanda do meu chefe que chega e fala comigo. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, o técnico estresse é o estresse ocasionado pelo uso intensivo da tecnologia. E aí a gente não consegue realmente não consegue ter, né, uma cabeça para que a gente possa fazer a gestão. Né? Por exemplo, aqui, ó, você está realizando o teu trabalho, qualquer hora, qualquer lugar. Facilidade de comunicação, né? Só que envolve a conectividade, envolve imediatismo. Pô, faz 3 segundos que eu mandei um zap para você e você não respondeu. É Né? isso mesmo. Um aumento da expectativa de disponibilidade,
uma cobrança de rapidez na resolução dos problemas, uma dificuldade de distanciamento mental, você não consegue relaxar, você não consegue ter um afastamento mental no final de semana, à noite, você tem um prolongamento da jornada, você então tem esse desequilíbrio entre o trabalho e a vida privada, existe uma indefinição dos limites da organização, você tem um uso que a gente chama de uso pervasivo, né, da tecnologia, uma sobrecarga de informação, então você não sabe com qual vai trabalhar, né, e uma intensificação do controle, porque veja, quando você está, por exemplo, em home office, você não tem aquele coletivo para te ajudar. Você não Sim, tem o teu colega do trabalho. Porque, às vezes, você está numa comunicação assíncrona. O teu colega não está trabalhando nesse horário, ele está trabalhando no outro. Então, aquela dica que você poderia receber do teu colega, ó, eu já fiz, dá para fazer assim, às vezes você não tem. Então, é você com a empresa direto, né? Então, é, é muito difícil, né? É isso que é o técnico estresse, né? É, é, a, é, é, o- é a tecnologia sendo super utilizada, né? Vocês já ouviram falar a questão da, da, da sociedade do cansaço, né? Que a gente não consegue desligar o celular, nem de final de não, semana, né? E se alguém não responde para a gente fica. É uma necessidade que a gente tem de não se olhar, não curtir o que está na nossa volta, não ver como que eu estou. Eu estou sempre procurando no outro para não me encontrar, né? Porque talvez eu não verdade. goste do que eu possa encontrar. Então agora esse celular virou uma coisa legal. E aí eu fico vendo TikTok, olha uma coisinha, olha outro, olha outro, aí pronto, está na hora de eu dormir. É complicado, né? É, Então, assim, é isso que é o técnico estresse, e o técnico estresse, ele é perverso em todas as idades, né? Então, a grande questão é a gente treinar também as pessoas e treinar os gestores para permitir com que as pessoas tenham de fato um descanso, tenham um afastamento psicológico no momento que ele não está trabalhando. Ele tem que ter horário para dormir, ele tem que ter horário para fazer outras coisas, né? verdade. Senão essa pessoa vai estar num cansaço Nós temos cumulativo. muitas funções, como o encarregado de manutenção, de mineração, né? Que o cargo dele é 24 horas com o celular. Qualquer problema, ele tem que estar disponível. E aí, às vezes, o trabalhador está numa festa de família, teve problema, ele tem que sair daquele ambiente e ir lá resolver o problema da empresa, né? Então, isso causa Então, um estresse muito grande. mas eu concordo com você que nessa situação da qual teve um acidente grave, da qual teve um problema, ele, o chefe ligar para ele e ele interromper. Agora, será que aquele trabalho que é exigido para ele entregar tem que ser conversado no final de semana ou à É, noite? Né? Vai acontecer alguma coisa? Vai explodir a fábrica e tal? Então, assim, as empresas segmentadoras, separação do ambiente de trabalho da vida particular, elas são consideradas empresas mais sustentáveis. Inclusive, uhum, em Portugal, e na Espanha e na França, eles elencaram essas empresas e tem até uma legislação, uma coisa de que as pessoas não incomodem ou respeitem o descanso das pessoas, né? Agora, aquelas empresas de baixa segmentação, de conectividade permanente, essas empresas que vão
ocasionar problemas, né? E essas pessoas têm problemas de sono, de cansaço e muitos acidentes de grandes proporções, se a gente for ver na árvore de causa, a causa da causa, a causa, a causa, a gente vai ver que aquela pessoa já tinha dado sinais de que ela estava estafada, né? Sim, E verdade. aí falhou. Ah. Isso Doutor, eu acho que é muito importante. Doutor Sérgio, eu também tive a experiência há um tempo de avaliar um posto de trabalho que eu tive o seguinte relato: ah, o meu líder acha que a gente não dá conta de acionar um botão, de ligar a chave da operação, porque a líder do setor, né, a gestora ali do posto do pessoal, ela que tinha todo o controle. Ela que tinha que ligar a máquina, porque eles não podiam fazer isso, sendo que estava dentro da tarefa deles. Então, se ela atrasasse, a linha não funcionava. Sim, era uma coisa absurda, né? E os trabalhadores estavam E se ela não sentindo tirava, inferior. ela não podia tirar férias também? Ela não tira férias, ela não gosta. É, fim de semana, se der problema de manutenção, ela sai da casa dela para ela ir lá e ligar a máquina. Eu falei, gente, daqui a pouco vocês vão ter uma gestora doente, né? Ela tira Então, férias e então, então, complicado. mas essa questão do workaholic é justamente o que você está dizendo. Como ela deve ter problemas muito graves em relação familiares e tal, então ela prefere viver, quer A dizer, jogou empresa. toda a energia dela para, para a fábrica, né? É, Mas uma hora ela pode pifar mesmo, como você está dizendo, né? sim. Eu conheço assim essa empresa há um tempo. Eu até comentei com o técnico de segurança. Eu falei, nossa, parece que ela envelheceu de 2 anos para cá, 10 anos, porque você vê que a pessoa está com estresse, com alta carga de trabalho, mas é porque ela não dimensiona para ninguém. Ela abraça aquilo tudo ali para ela. Eu não vou falar nome de empresa, mas você já deve ter visto uma pessoa que teve um burnout profundo, teve uma depressão, que é uma altíssima executiva. Sim, E só depois que ela saiu a nocaute que ela percebeu, né? Então, nós temos também casos, também não vou falar aqui, de pessoas que acabaram cometendo suicídio, né? Por causa desse tipo de depressão e tal. Então, hoje, o suicídio relacionado ao trabalho, infelizmente, também está crescendo. sim, Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque o resultado. E veja, uma pessoa desse nível, que é referência e que adoece, todos os de baixo vão ser afetados. sim, Um suicídio é que nem um acidente de trabalho fatal, afeta todos os trabalhadores que estão ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, verdade. eu espero, não sei, nós estamos aqui falando há 1 hora e 45 minutos, Já ultrapassei o meu tempo aqui, né, com você. mas assim, não, Abusando. é que está na hora de todo mundo jantar, né? Mas eu assim, fico à sua disposição para a gente poder ter mais conversas. Maravilha, Não eu tem problema. agradeço. Doutor Sérgio, Eu eu acho que a queria. gente, eu acho que a gente pode ter, eu gosto muito de falar sobre esse tema, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir digerindo parte do que eu falei, Isso. né? Sim, Depois a verdade. gente volta a conversar, tá? Então, eu acho assim, você, o Gleiciane, deixa a gente bastante à vontade, é muito educada, muito bom conversar com você, e os seus
os seus seguidores, né, ou quem está aqui, são pessoas, pelo nível de perguntas e comentários, são pessoas altamente capacitadas e interessadas. Então, eu tenho o maior prazer de poder, se for possível, sempre ajudar. Aí Tá a bom? Gita até falando, ó, que quer mais participação, por favor, né? Então, Gia, aqui, ó, aproveitar, doutor Sérgio, depois eu vou fazer um stories, tá, gente? Eu já fiz o livro do doutor Sérgio Deluca, eu já tenho o meu aqui, confesso que, assim, já abriu, né, o meu conhecimento aqui para ser explorado para essa questão, assim, grandemente, viu, doutor? Queria parabenizar você por esse material excelente. E deixar a dica para vocês, né? Depois eu vou colocar lá no Stories para vocês poderem dar uma olhadinha, porque vale muito a pena. Né? A gente da área aí da ergonomia, da área da saúde, não pode ficar sem essa leitura aqui, não. E só complementando, embora a gente fala da nossa experiência de aplicar o HSE dos grupos focais, estão todos os outros questionários lá que vocês podem também utilizar, né? Então a ideia é ter um instrumento, né? Isso. Não importa qual é o instrumento, mas por favor, não façam um instrumento, pegam que já esteja validado, Validar. porque aí é muito bom. E ainda se for uma multinacional, que tem várias unidades, depois você tem como comparar um resultado com o outro, é muito legal. E, inclusive, para quem gosta de escrever artigo ou apresentar trabalho em congresso, sendo um questionário validado, é mais fácil ser aceito pela revista, entendeu? Sim. Tá bom? Maravilha, ótima dica. Doutor Sérgio, muito obrigada, viu, por compartilhar aí conosco o seu conhecimento riquíssimo. Tenho certeza que nós aprendemos aqui hoje bastante. Eu vou salvar essa live para depois o pessoal que não conseguiu, né, participar ao vivo conosco, poder ter acesso a ela, tá bom? Mas muito obrigada e sempre que você quiser voltar, a gente vai estar aqui te aguardando, tá? Tá bom, tá bom. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade e vamos nos falando e eu passo para você esse material que eu já te falei, tá? Beleza. Pode deixar que eu passo para vocês aí, gente. Obrigada aí pela Então, muito participação. obrigado, viu? Tchau. Até mais. Até Tchau. mais.